E imagina só, faturar mais de R$ 200 mil por mês vendendo móveis, com uma equipe que cabe, sei lá, num carro. Parece até papo de vendedor de curso, né? Mas e se isso for, na verdade, um plano bem pé no chão, baseado em dados e processos? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar nessa arquitetura e entender como esses números são possíveis. Para começar, vamos direto aos fatos, sem enrolação. Olha só esse número. E não, isso aqui não é uma meta, não é projeção. É resultado real de uma operação rodando. Mais de R$ 236 mil de faturamento bruto em um mês. O ponto principal aqui nem é só o valor, mas a prova de que dá para ter um volume alto de forma consistente. E a gente sabe que qualquer sistema bom de verdade tem que se provar na hora do aperto, certo? Bom, dá uma olhada nisso aqui. R$ 10 mil em um único dia de Black Friday. Isso mostra que a operação não só aguenta o tranco, como aproveita ao máximo os picos de venda para faturar ainda mais. E aí a gente vem na pergunta de 1 milhão, né? Aquela que todo mundo que empreende se faz. Como é que eu consigo crescer, vender mais, sem que os meus custos, a minha equipe cresçam na mesma velocidade? Como é que se constrói uma máquina de vendas tão eficiente assim? A resposta, como a gente vai ver, está numa arquitetura de negócio muito bem amarrada. E por trás de todo o método, tem uma mente que o criou, certo? Esse aqui é o Guilherme Battisti. E o legal é que ele não é um guru, um cara que só fala. Ele é um estrategista que veio do campo de batalha, que escalou operações na prática e que desenvolveu um sistema para resolver exatamente essa dor. E aqui está a ideia central, a base de tudo. Sabe o que chama atenção nessa frase? A parte de governança de dados. O que isso quer dizer na prática? É o fim do "eu acho que isso vai vender". É parar de apostar no escuro. A base para escalar com lucro e com pouca gente é, no fim das contas, saber usar os dados para tomar as decisões certas. Simples assim. E olha, esse método não é coisa de uma empresa só, um caso isolado de sorte. O impacto dele já chegou em mais de 1.500 empresas que estavam buscando exatamente esse tipo de crescimento. Quer dizer, é um sistema que funciona e que pode ser replicado. E isso é o que importa. E essa credibilidade toda não veio do nada. É uma combinação muito forte, saca? Ele tem a base técnica, a formação em sistemas, mas também tem a experiência prática com gigantes como Tigre e Ambev. E para fechar, ele fundou o próprio negócio, o Grupo Envy, que já gerou mais de R$ 50 milhões em resultados. Ou seja, é a união perfeita de tecnologia com visão de negócio. Beleza, então vamos entrar num método, o primeiro pilar. E ele ataca logo de cara a decisão mais importante de todas, o que vender. E a forma de pensar aqui, para muita gente, vai parecer totalmente o contrário do que se imagina. Então, anota aí, produto de giro. O conceito é simples, mas muda o jogo. Ao invés de escolher um produto porque parece legal ou porque está na moda, a escolha é totalmente baseada em dados frios. Usa-se a tal da curva ABC, que, trocando em miúdos, separa o joio do trigo. Ela mostra quais são os poucos produtos que realmente trazem a maior parte do faturamento e do lucro. É ciência, não achismo. Resumindo a ópera, o primeiro passo para escalar de verdade é tirar a opinião pessoal da jogada. É parar de falar "eu acho que isso vende" e começar a olhar para os números que dizem "é aqui que está o dinheiro". A decisão tem que ser guiada por dados. Ponto final. Ok, então produto certo escolhido, agora vem o segundo pilar. Como é que se dá conta de vender tanto com uma equipe minúscula? A resposta está na operação, no dia a dia da empresa. E esse quadro aqui mostra a diferença na cara. De um lado, o jeito antigo de fazer as coisas. Galpão gigante, um monte de gente, custo fixo lá no teto. Do outro, o modelo enxuto. E o que ele faz? Ele troca gente e espaço físico por tecnologia. É um bom sistema de gestão, um ERP, automação de tarefas repetitivas e, principalmente, uma obsessão por ter uma expedição com 0 erros, porque cada erro custa tempo e dinheiro. O segredo, então, é usar a tecnologia como se fosse um superpoder. É pegar aquela mentalidade de startup, sabe? Ágil, eficiente, que faz muito com pouco, e aplicar isso numa operação que já fatura alto. Assim, o faturamento sobe, mas os custos ficam ali, controladinhos. Beleza, já temos o produto certo e uma operação otimizada. Falta o quê? O terceiro e último pilar, que é sobre dominar o campo de jogo, ou seja, o marketplace. Porque não adianta só estar lá dentro, tem que saber usar as ferramentas da plataforma a seu favor. E a estratégia para dominar é um combo de 3 coisas. Primeiro, logística full. Deixe o próprio marketplace cuidar do estoque e do envio. Isso dá velocidade e confiança para o cliente. Segundo, entrega flex.
para fazer aquelas entregas super rápidas, no mesmo dia, que deixam qualquer um de queixo caído. E terceiro, ads, os anúncios. Investir grana de forma inteligente para botar aqueles produtos de giro na vitrine principal, a primeira página de busca. E na prática, isso funciona? Bom, os números não mentem. Olha o que aconteceu quando essas alavancas foram aplicadas. Um salto de 119% nas vendas brutas, comparando com o período anterior. Ou seja, a estratégia não só funciona, como ela joga o crescimento lá para cima e rápido. Então, quando a gente junta esses 3 pilares, o que a gente tem na mão não é um monte de dica solta, é um mapa, um verdadeiro plano que pode ser seguido para construir um e-commerce de altíssima performance. Então, para a gente amarrar tudo, o grande segredo é como essas 3 coisas se encaixam. Primeiro, produto, escolhido com base em dados, não em intuição. Segundo, operação, enxuta e super eficiente porque usa tecnologia como cérebro. E terceiro, alavancas, usar as próprias ferramentas do marketplace para virar o jogo e dominar a concorrência. E para fechar, fica uma provocação. Olhando para esses 3 pilares, produto, operação e alavancas, se fosse para começar a transformar um negócio hoje, por qual deles seria o ponto de partida? Cada um deles, sozinho, já pode destravar um novo nível de crescimento, mas a escolha do primeiro passo, essa pode definir todo o jogo.